o Corinthians sempre sofrendo. Coronado, você tá de brincadeira com o Corinthians. Félix Torres, você ajudou o Corinthians, parabéns. Agora espero que o seu caminho seja a volta pro Equador. Agora, Coronado, estão brincando de jogar bola. O Félix Torres, vocês estão brincando. Então, o Orlando não viu. Mas a verdade é que ele fez o certo, não colocou o Ramalho, o Corinthians sofreu, mas venceu. Agora tem que saber quem gosta de jogar com a camisa, que sente o peso. A torcida na chuva, a torcida veio na chuva. É impressionante o que a torcida fez aqui. E alguém tem que ver isso. Tá na hora de começar a dar rumo para muita gente aí. Não só para treinador, para muita gente. O Corinthians venceu, 1-0. Golaço do Romero, Romero sempre. Parabéns aí, agora vamos ficar de olho. Eu quero saber do Palácios também. O que aconteceu com o Palácio? Alguém sabe me falar aí também, não? Bora de resenha, porque terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Racing do Uruguai 0. Vitória essa que coloca fogo no grupo do Coringão, hein? O Coringão tá vivo, pessoal! E o Corinthians que não começou bem essa partida não, nervoso, batendo cabeça, inclusive quase se complica naquela expulsão idiota do Félix Torres, né? E na boa, diretoria, perdi a paciência com esse cara, precisa vender ele o mais rápido possível, não dá pra ter um jogador com QI desse dentro do elenco. Novamente ele jogando o time no mato, mano, ainda bem que venceu. Mas te falar, cara, venceu, mas não convenceu também não. Porque boa parte do primeiro tempo a gente viu o Racing, velho, mesmo desfalcado de 8 jogadores, mandando no primeiro tempo. E cara, tudo bem. O Corinthians melhorou na reta final, depois dos 30 ali, concordo. Mas cara, a gente tá falando do lanterna do grupo, mano. Era obrigação do Corinthians jogando em casa ter essa disposição, se impor, mano. E conseguiu, depois dos 30, graças a Deus, o time acordou. Foi pra cima, realmente buscou o resultado, fez 1-0 com o Romero no segundo tempo, mas precisa jogar mais bola do que jogou hoje. Se quiser realmente alguma coisa maior na Sul-Americana, precisa jogar mais bola. Não dá pra transformar em guerra um jogo contra um time porcaria desse daí, achar que tá bom. Não, ganhou, tá bom. Não tá bom, mano. Precisa jogar mais bola, mano. Mas tudo bem. Valeu pela vitória, buscou os 3 pontos aí com um jogador a menos durante boa parte do jogo. Coloca novamente o time na briga pela disputa da vaga, a liderança do grupo. Mas, cara, na boa, Coringão, precisa acordar, mano. Precisa acordar. Esse time tem obrigação de bater no peito e chamar responsabilidade, mano. Ainda bem que depois dessa vitória, Coringão continua vivo no grupo e tem tudo agora para buscar, inclusive, a primeira colocação. Ainda mais depois do empate ontem do Huracan jogando em casa contra o América de Cali. Tô confiante, Coringão. Bate no peito, vamos pra cima que essa Sul-Americana tem dono. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. E olha, Corinthians começou muito mal a partida hoje contra o Racing na Neoquímica Arena. Teve gol anulado, tava tomando sufoco. E aí ele, palmas para ele, Félix Torres, grande Félix Torres, mais uma vez expulso num lance totalmente inconsequente. Esse zagueiro não dá, gente, não dá, realmente não dá. Só que aí quando tudo levava a crer que ia ser aquelas noites terríveis pro Corinthians, sem o Félix Torres, o Corinthians começou a jogar a bola. E aí foi para cima, brigou, correu. Foi uma noite que o torcedor gosta, debaixo de chuva. E aí, né, o Corinthians agora tem goleiro, porque o Hugo voltou, fez grandes defesas, tem estrela. E no finalzinho do jogo, quase o Racing empata ali, mas o Hugo fechou, o Mateuzinho com muita raça. Foi o Corinthians raçudo, mas o Félix Torres não dá. Seguinte, garotinho, pra você que tá ligado aqui na Rádio Craque Neto, o Memphis Depay jogou muita bola. Agora, desculpa o Félix Torres, né? Já fez isso no Campeonato Paulista.
O Corinthians quase perdeu o título pro Palmeiras. Pô, o cara dá uma entrada desleal, desumana em cima do menino da equipe do Racing do Uruguai. Ele perde o domínio da bola, vai por cima. Impressionante. Mas o craque, perfil líder, sabe quem foi? 43 gols. O cara que não é titular, o cara que muitas vezes é humilhado por comentaristas, o cara que muitas vezes ele é sacado do time. O Romero, meu irmão, ele é o rei da Neoquímica Arena. O Romero é o rei da Neoquímica Arena. E ganhou o jogo por causa do Romero e do Hugo, que é um goleiraço. Porque se não fosse o Hugo, em 2 bolas chutadas pelo Racing, poderia ter tido empate. Então, Romero, monstro, e Hugo, monstro também. Área, Félix Torres. Eu sempre uso esse querido, né? Nem é querido, eu uso querido. Venceu por 1-0 o gol do Romero, e o Corinthians jogou com 1 a menos, né? Praticamente aí, grande parte do jogo. Quase todo o jogo, né, praticamente, porque o seu Félix Torres, que eu avisei desde os primeiros jogos, sujeito a chuvas e trovoadas, eu avisei que ele é um perigo, né, e ele acabou causando, sendo expulso logo no início da partida, numa falta violentíssima, né, para não usar outro termo que o pessoal gosta de usar. Sem o seu Félix Torres, né, o Orlando Ribeiro, o Orlandinho, ele recua, né, o Ranieri para a zaga. Inclusive, depois eles trocam, o Ranieri passa a jogar do lado esquerdo e o Gustavo Henrique do lado direito. Foi muito boa essa dupla de zaga, né? Porque o Ranieri é rápido. Então, o Ranieri na zaga, live aqui, em algum programa nosso aqui no canal, eu já tinha falado sobre isso. O Ranieri é zagueiro, velho. Eu acho que às vezes ele até se enrola um pouco, né? Quando ele vai se posicionar na função de volante. Eu acho que ele é zagueiro mesmo, tá? Ele é zagueiro. E aí, o nosso querido Ranieri fez uma grande partida. O Corinthians jogou, depois da expulsão, num 4-2-3, com a bola e sem a bola, num 4-4-1, tá? Então ficou a linha de 4, 2 volantes, o Carrillo e o Bidon, e os 3 lá na frente, Romero, Yuri e Memphis. Sem a bola, porque ficou um 4-4-1, o Yuri, né, o Romero fechava de um lado, o Memphis do outro, e aí ficavam 2 linhas de 4-4-1. Corinthians dominou, né, o primeiro tempo, tá? Corinthians dominou o primeiro tempo, e ó, deixa eu ver aqui, né? O Corinthians dominou, né, a primeira etapa, tá? O Corinthians dominou a primeira etapa. Teve aí chances para marcar, não marcou, enfim, um time bem ruim, né, tecnicamente, né, o Racing do Uruguai, um time bem fraco, né, tecnicamente. No segundo tempo faz o gol logo no início, na cobrança de escanteio, o gol do Romero, cobrança do Memphis, e o Corinthians vence o jogo, tá? Não tem muito o que destacar, né, eu sei que vocês querem saber do técnico, eu não consigo, né, eu tenho que ir no que é mais importante, então eu vou ser bem rápido. O que dá para destacar desse jogo? O Hugo, que fez 2 defesas muito boas e acabou salvando, né, o Corinthians, né, de um tropeço, ou de um empate, ou de uma derrota. Tá, o Hugo foi muito bem. Eu acho que se tivesse o Donelli, arrisco dizer que a gente não tinha vencido a partida, né? Porque o Donelli enfim, tem medo da bola, a gente já sabe, né? Como é que é a dança do Donelli. E o Corinthians jogou para mim uma partida bem ruim, viu? Porque é um time que se arrasta em campo, tá? Esse time aí, desse jeito, pegando o Flamengo, toma uma goleada. No mínimo, toma um pau. Se for 2-0 no Maracanã, tem que sair comemorando já, que foi pouco ainda. Digo, né? Se não tiver um técnico até lá, se não jogar melhor. Cara, os caras numa preguiça violenta. Entraram em campo hoje como se tivesse ganhado o Campeonato Paulista ontem. Venceu? Pô, legal, venceu. Se você analisar, se você não olhar o adversário e a qualidade do adversário, você vai até achar que jogou muito o Corinthians, tá? Você vai achar até que jogou muito. É uma questão de ponto de vista, né? Se você realmente não prestar atenção no adversário, tá? Enfim, a situação realmente é complicada. Para mim não jogou nada o Corinthians, o time no manhaca, andando em campo, se arrastando, e se chegar nessa velocidade aí contra o Flamengo, cara, a gente vai ter problemas, né, lá no estádio do Maracanã no próximo domingo. Então, ponto positivo, Ranieri, bem na zaga, eu manteria o Ranieri na zaga, faria uma dupla de volantes com José Martínez e Bidon. A gente precisa contratar um volante bom, né? A gente tem um monte de volante, nenhum é fera, tirando o Carrillo, nenhum é fera. Porque tem o Bacon, né? Tem o Bacon para entrar. Quando o Bacon entra, nada muda, né? Enfim, não tem, cara. O Bidon não marca ninguém. Então, assim, é uma situação complicada. Então, você pode meter o Ranieri na zaga e fazer ali aquele trio, com José Martínez de primeiro volante, Carrillo na direita, Bidon na esquerda, né, o meio ali que pode ser o Coronado, lá na frente dos 2 atacantes. Enfim, eu acho que daria para fazer isso, mas não gostei da atuação do Corinthians, dominou o jogo, teve as melhores chances, mas, gente, se você imaginar que a gente pegou um time que os caras não sabem nem dominar a bola, um time que, pô, os atacantes pareciam que não eram nem jogadores, né, velho? Não sabia dominar a bola, errava tempo de bola, domínio. Um time que não tem nenhum ponto na competição, e você ainda deixa esse time finalizar umas 3 vezes com perigo, é porque realmente, né, velho, mesmo com um a mais, o Corinthians realmente, para mim, peca em deixar esse time aí finalizar, tá? Então eu fico com medo para domingo. Então, gente, deixa o like aí.